Bom dia, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nesta manhã de segunda-feira, e que assim as bênçãos do Senhor venham recair sobre a vossa vida e a vida dos seus familiares. Que o Senhor assim nos abençoe em mais esta semana de trabalho que Ele está nos concedendo. Nesta manhã eu quero comentar mais um pouquinho da gloriosa palavra de Deus. Semana passada nós falamos a respeito da crucificação de Jesus e a sua aparição para os seus discípulos. E nesta manhã eu quero falar sobre uma sequência desse assunto, que é a qual, quando Jesus aparece lá em Jerusalém para os seus discípulos, muitos tinham aquilo ali como que se fosse sonho, visão, uma alucinação da mente deles, porque eles viram Jesus ser crucificado. Mas quando Jesus desaparece de perto deles, Jesus havia dado uma palavra para eles, dizendo que após a sua morte ele iria lá para a Galileia. E foi isso que aconteceu. E neste momento quero comentar um pouquinho de quando Jesus encontra com eles lá na margem do mar da Galileia. O texto sagrado nos diz desta maneira: Mateus, o Evangelho de Mateus 26 e o versos 32 nos diz desta maneira. Ele fala para nós assim: mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. E os discípulos então ficaram com aquilo que Jesus, então, após ele ressuscitar, ele iria lá para a Galileia. Mas eles foram e o tempo se passou e naturalmente os discípulos com certeza se cansaram de esperar, porque na realidade, como Jesus havia sido morto, e muitos ali tinham que aquelas aparições de Jesus era coisa da mente deles, era coisa que eles tinham colocado na sua mente, tentando forçar como que Jesus não morreu. Então para muitos aquilo ali era uma alucinação deles. E observando então que quando eles esperavam Jesus, Pedro decide a voltar para a sua velha prática do seu trabalho. E ele disse: vou pescar. E com isso os outros também, foram juntos, porque Cristo para eles não mais viveria, Jesus não viveria mais, já tinha partido desta terra. Mas eles passaram a noite toda trabalhando, pescando, porque era o trabalho deles. E nos diz os textos que aquela noite eles não pegaram nada eles conseguiram pegar. E quando de repente nos diz que surge a luz do amanhecer, porque eles pescavam à noite, surgiu a luz do amanhecer, e junto com aquela luz do dia aparece ali a luz da vida, que era Cristo. Jesus agora aparece lá nas margens e dá um grito para eles: filhos, tendes alguma coisa de comer? E naquele momento eles, nos diz aqui, e até os discípulos não haviam percebido quem era
o homem que ele ordenara que lançassem a rede da banda direita. Porque quando Jesus pergunta, mas se tem alguma coisa de comer, Jesus disse para ele, porque Jesus sabia, Jesus disse, olha, lança a rede do lado direito. E assim eles fizeram. E quando eles puxam a rede cheia de peixe. E nos diz que o discípulo, o amado, ele olha para Pedro e diz, é o Senhor. Naquele momento eles perceberam que Jesus estava junto com eles ali na margem daquele mar, né? Observamos aí que então Jesus, quando vê aquilo ali, Jesus ordenando, lança a rede para o lado direito, eles pegam os peixes e automaticamente eles descobrem então que ali realmente era Jesus que estava com eles. Nos diz aqui que aquelas visões que ali tinham ali na mente deles, que como que Jesus, aquilo ali era tão somente uma visão, uma alucinação das suas mentes, tudo cai por terra agora, porque Jesus chega para ele e diz, vocês têm alguma coisa de comer? Aí Jesus prova para ele que realmente era ele que estava entre eles. E diz que eles apresentam para ele peixe e mel. E Jesus come com eles, mostrando para eles que era ele mesmo que estava ali junto com eles. A tristeza daqueles homens acabam, porque agora Jesus aparece junto com eles. Está lá em Lucas 24, do 41 a 43, nos diz que eles apresentaram para o mestre peixe e mel, e Jesus comeu com ele. Mas aquilo ali foi o motivo para o Senhor chegar próximo de Pedro e fazer aquelas 3 perguntas que a qual Pedro havia negado a ele. Quando Pedro disse para ele, quando Jesus disse para ele, olha, esta noite vocês vão se escandalizar em mim. E Pedro, cheio ali daquela coragem que ele sempre teve, ele diz, todo mundo pode se escandalizar, Senhor, mas eu não me escandalizarei em ti. E foi o que ele fez, ele negou Jesus por 3 vezes. E agora nesse encontro que ele tem com Jesus, Jesus diz para ele, Simão, filho de Jonatas, ama-me? E Pedro expressa a sua resposta, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus continua dizendo para ele, Simão, filho de Jonatas, ama-me? E ele torna a dizer, tu sabes que eu te amo. E Jesus faz a 3ª pergunta para ele, Simão, filho de Jonatas, ama-me? Aí Pedro já entristecido, porque Jesus já havia perguntado para ele 3 vezes. Aí Pedro, ele diz, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo, Senhor. Jesus diz para ele então, alimenta, apacenta minhas ovelhas, Pedro. Alimenta, apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Porque Jesus quis tirar um diálogo com ele, porque Jesus quis mostrar que mesmo ele negando a Jesus, Jesus ainda o amava. Mesmo ele negando o mestre ainda o amava. Nesta manhã eu quero deixar esta palavra para o meu coração e para o seu coração. Por mais que das vezes você tenha negado ao Senhor, por mais que muitas vezes você tenha cometido algum erro, mesmo assim o Senhor ainda te ama. O Senhor ainda te ama, o Senhor ainda quer você com Ele, o Senhor morreu por ti, o Senhor se entregou por ti. Não importa aquilo que você praticou, o Senhor ainda te ama, o Senhor ainda quer ter um amor junto contigo, o Senhor, Ele quer ter você junto com Ele. Esqueça o que você cometeu, se apresente diante do Senhor, faça como fez
Os discípulos reconheceram que era o Senhor. Reconheça o Senhor nesta manhã. Não importa aquilo que você cometeu, não importa o pecado que você cometeu, o Senhor ainda te ama. Pedro negou Jesus por 3 vezes e o Senhor viu ele fazer aquilo, mas mesmo assim, Jesus expressa o seu amor para com ele. Meu querido, não fique longe do Senhor, Ele te ama, Ele precisa de você, Ele precisa de você, e você naturalmente precisa dEle. Volte-se para o Senhor, volte-se para o Senhor, Ele te ama, Ele te ama, e que assim Deus possa lhe abençoar grandemente nesta manhã, e que assim as graças de Deus, as bênçãos do Senhor estejam sobre a sua vida neste dia, e que vocês tenham uma segunda-feira abençoada na presença do Senhor. Fiquem todos na gloriosa paz. Compartilhe este vídeo, deixe um like, nos ajuda, e que essa palavra de ânimo possa chegar aos corações de muitos que precisam saber que Jesus ama eles, Jesus morreu por eles, Jesus se entregou por eles, assim como se entregou por mim e por você. Que Deus assim vos abençoe. Fiquem todos na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e até a próxima oportunidade, se assim Ele nos conceder. Fiquem todos na paz.